Popó, conta pra mim um pouco de onde você nasceu, quem eram seus pais, bem lá atrás, conta um pouquinho do Popó menino. Eu nasci em Goiânia, meus pais são de Estrela do Sul. Quando meu pai faleceu em Goiânia em 1966, eu estava com 5 anos. Minha mãe juntou 7 filhos que teve com meu pai, botou dentro de um ônibus e nós. Não foi dentro do ônibus não, mas nós ia foi tudo de caminhão. Sei que a renca todinha de meninos, né? Foi colocar, minha mãe pegou, levou todo mundo para a Estrela, porque meu avô, preocupado como é que a minha mãe ia sobreviver lá em Goiânia com esse tanto de filhos, foi lá buscar. Minha mãe, ao chegar em Estrela do Sul com a renca de filhos, sem condição de trabalhar, vivendo apenas com uma minguada pensão deixada pelo meu pai. E criou 7 filhos sozinha. Passamos dificuldade, passamos fome mesmo, tinha dia que não tinha o que comer mesmo. Até mesmo lá em Goiânia, meu irmão que faleceu, o historiador professor Mário Lúcio, que dizia que a situação lá em Goiânia, porque eu não lembro nada da minha infância, eu tive um bloqueio grande porque eu sou caçula, né? Aí meu irmão que contava que às vezes para alimentar lá, tinha uma igreja que dava leite em pó. Recebia esse leite em pó de uma liga americana. Depois eu até vou descobrir isso aí, porque eu preciso anotar isso para contar para os meus filhos. Aliança para o Progresso, coisa assim. Não, eu acho que mais ou menos isso. Eu até tenho que correr atrás disso. A gente se alimentava até, às vezes só tinha esse leite em pó. E em Estrela do Sul também passamos muita dificuldade. Quando não tinha arroz nem feijão, a gente comia aquilo que dava na horta lá. Os irmãos, todos os irmãos chegando lá, minha mãe pôs todo mundo estudar, pôs todo mundo no grupo escolar. Eu fui para o grupo escolar uns 7 anos e a gente era muito dedicado. Em casa não tinha luz elétrica. E a gente, para estudar, para fazer as tarefas, ou tinha que fazer durante o dia, e quando tinha que fazer durante a noite, tinha que ser sob a luz da lamparina. Então isso me lembro até hoje, assim, de às vezes a gente estudava, eu sempre fui muito estudioso, meus irmãos todos muito estudiosos, muito inteligentes. A gente ficava com aquela fuligem, como é que chama aquela coisa da lamparina assim que junta assim no nariz assim. Como que é o nome da sua mãe e dos seus irmãos, Popó? A minha mãe é viva hoje, está com 93 anos, chama Geralda Souza Dias. Pela ordem dos irmãos, Alci Benedito Rosa, 70 anos, funcionário público aposentado, municipal, funcionário municipal. Donizete Tavares Rosa, mecânico. Mário Lúcio Rosa, que faleceu, professor, historiador, um intelectual, uma inteligência incrível. Almir Antônio, e vem a minha irmã, que é gêmea com Mário Lúcio, Maria Luzia Rosa, fez o curso normal, magistério e tudo, mas não quis lecionar. Almir Antônio Rosa, o Almir Almas, cineasta, professor doutor da USP, fala uma pá de idioma, a história dele é fantástica.
Aí veio o Darcy Aparecido Rosa, que faleceu, era técnico agrícola, e depois eu, Pedro Divino Rosa, e quando a minha mãe ainda teve uma filha que era abaixo de mim, Roseli Catarina Rosa, que morreu mais bebê. Então eram 8 ao todo, né? Vingou 7 e hoje tem 5. E como é que era a infância de vocês lá em Estrela do Sul, né? Você falou que vocês eram muito estudiosos. Como é que era? Do que vocês brincavam? Como é que era o dia a dia de vocês na infância? A minha mãe sempre foi muito rigorosa na educação dos filhos. Então, a gente tinha que dormir muito cedo, tinha que acordar muito cedo, e a gente brincava, né? Por exemplo, eu me lembro perfeitamente que a gente gostava muito de jogar bola, na rua lá de casa a gente fazia o campinho de futebol, ali a gente jogava bola com a criançada do bairro. Eu joguei muito bete. Hoje, se você perguntar para algum menino o que é jogar bete, eles não sabem. A gente fazia que pique-esconde, porque lá tinha muito aquelas grotas por causa dos garimpos e tudo. Eu me lembro que isso era a coisa mais linda do mundo, né? E tem uma história interessante, que a gente estava naquela brincadeira de esconder, e a gente tinha a turma, os combates, as armas de pau e tudo, né? Aqueles caras de pau, né? Chegavam. E o Lloyd é que conta isso. O Lloyd é hoje um artista plástico, foi criado lá com a gente. E teve uma vez um primo meu na brincadeira, escondeu tão bem escondido, que ele não foi mais achado. Acabou a brincadeira do pique-esconde de caçar, você tá morto, pá, você tá morto, pá, aí terminou aquela brincadeira, cadê o menino? Meu Deus. Aí foi aparecendo um que estava escondido, então, quando foram dar por conta, ele ainda estava escondido lá dentro do buraco lá. Mas estava bem. Estava bem escondido lá dentro do buraco, né? Esperando ser achado lá, né? Assim, o Lloyd me contou isso tem poucos dias, o que nós rimos disso. E Popó? Nadei muito no Rio Bagagem, nadei muito mesmo. E é assim, nenhum dos meus irmãos, nem eu, fomos assim, aqueles meninos custosos, pelo contrário. E você ficou estudando lá até quando? Até você terminou os estudos ou você veio para Uberlândia? Eu fiz o grupo escolar, a gente chamava de grupo, né? Mas era o ensino primário, né? O primário até a 4ª série primária. Depois teve, naquela época era curso de admissão. Você lembra disso? Curso de admissão. Aí você entrava para o ginásio. Aí eu fiz 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, isso. Depois foi o colegial. Aí eu fiz o 1º e o 2º colegial. No 3º colegial, como eu tinha que trabalhar durante o dia, a gente tinha que trabalhar, eu acabei tendo que fazer uma mudança e tudo. Eu acabei o meu 2º grau, não foi o 3º colegial, eu migrei para o 3º ano normal. Para dar tempo, eu precisava estudar e trabalhar, então eu tive que fazer normal para poder trabalhar. E terminou o 2º grau, que eles falavam, eu saí de Estrela. E você trabalhava no quê? Quando que você começou a trabalhar e o que você fazia? A minha primeira profissão foi boia fria. Inclusive, eu tinha carteira assinada de menor. Eu fui boia fria na Pinosplan, catando pau e arrancando toco. Então eu tenho orgulho de falar que eu fui boia fria. Acordava 4 horas
5 horas da manhã, minha mãe acordava às 3, fazia os caldeirão com a boia para cada filho que ia trabalhar no campo. A gente saía com um caldeirãozinho pendurado no pescoço para pegar o caminhão, que tinha um ponto do caminhão. Naquele tempo não tinha toldo nem nada, aquele frio desgraçado, a gente ia de caminhão para uma plantação, uma lavoura de algodão, onde eu sei apanhar algodão até hoje. Depois nós fomos para Pinos Planos plantar pinos, que é onde é hoje aquela planta da LD celulose. Depois, anos e anos depois, eu contei isso para um dos donos da hoje LD celulose. Gosto muito dele. E ele adorou essa história. Bom, depois desse tempo de boia fria, eu fui ser balconista de venda. Entendeu? Menino inteligente e tudo, né? Muito humilde. Então eu trabalhei, os donos de armazéns das vendas procuravam sempre aqueles meninos assim, né? Que sabia ler, escrever e anotar. Então eu trabalhei, o Darcy, meu irmão, saiu da Casa Cunha, do Romeu Cunha. Aí eu entrei no lugar do Darcy. Fiquei lá no Romeu Cunha muito tempo. Depois eu fui trabalhar na Casa Dias, do Sebastião Dias, o armazém Sebastião Dias. Aí, uma coisa muito interessante. Naquele tempo, o Banco do Brasil abriu aquelas vagas de menor estagiário do Banco do Brasil. E eles procuravam aqueles meninos pobres, inteligentes, nas escolas. E as diretoras eram avisadas que precisavam de alguns meninos inteligentes, educados. E eu fui um desses meninos que acabaram por serem escolhidos. Eu fui menor estagiário do Banco do Brasil durante 3 anos. E foi como menor estagiário do Banco do Brasil que eu descobri o mundo. Eu aprendi da datilografia, eu passei a ler, eu passei a me interessar pelas coisas e tal. Porque durante esse período, os irmãos acima de mim, o Almir e o Mário e o Darcy, chegava um ônibus ciferal do Expresso Araguari. Por que eu estou dando esse detalhe? Porque é uma coisa surreal isso que acontecia, entendeu? É porque é surreal mesmo. Chegava um ônibus ciferal do Expresso Araguari na rodoviária de Estrela, que ficava na margem do Rio Bagagem. Aí o cobrador descia com um pacotinho de jornais Estado de Minas, e na segunda era o Diário da Tarde, coisa assim, não me lembro, acho que era. Para os assinantes que tinham Estrela do Sul. Quem eram os assinantes em Estrela do Sul? Pessoal do Banco do Brasil, os donos, os capangueiros, compradores de diamantes, aqueles fazendeiros abastados que tinham filhos que gostavam de ler, e os ricos. Estrela do Sul teve muita gente muito rica por causa dos diamantes. Então, a troco daquelas moedas de 20 centavos e tudo, nós pegávamos esses jornais para entregar nas casas. Eu fiz muito isso. Eu pegava o jornal, o Almir pegava, o Mário pegava, a gente levava para os assinantes e entregava aqueles jornais lá. E quando aqueles jornais eram descartados, nós pegávamos aqueles jornais e começávamos a ler. Foi aí o meu interesse pela imprensa escrita, porque eu lia todo aquele noticiário, eu ficava encantado. Entendeu? Tanto é que na escola, quando eu ia fazer as composições, na época era composição, depois virou redação,
Eu já escrevi uma reportagem, porque eu lia, eu imitava aquilo que eles escreviam. E quando fazia isso, eu gostava de ler. Tinha uma coluna chamada Bitoque, do Diário da Tarde. Eu era encantado com aquela coluna. E como adolescente ainda, menino que sonhava com fantasias, tinha muitas fantasias de um dia ser igual àquele pessoal e tal. Eu chegava a criar historinhas e que o personagem era um repórter e esse repórter era eu. Eu criei isso. E eu tenho uma professora que está viva até hoje, chama Dona Zaida Margarida Lopes Carrijo. Um dia eu fui à casa dela e ela falou, eu quero te contar uma coisa que você não lembra. Mas você me falou que queria ser jornalista, queria ser repórter. Então eu vou te lembrar isso. Eu fui buscar isso na memória, realmente eu devo ter dito isso para tanto que era apaixonado. E você tinha que idade nesse período, Popó? Quando você começa a trabalhar, você tem que idade? Quando você entra no Banco do Brasil? Eu comecei a trabalhar na Pinosplan com 12 anos. Fiquei um ano entre Pinosplan e Reza. Uhum. Depois eu fui para o Banco do Brasil. Entendeu? E nas vendas, foi quando eu saí do Banco do Brasil, eu trabalhei de vendeiro, eles falavam vendeiro, né? O balconista vendeiro. Mas uma coisa muito interessante que eu sempre conto e registro, por isso que eu gosto de escrever, de contar os causos verdadeiros, né? Eu sou apaixonado em gravar. Às vezes eu estou lá em Estrela do Sul, eu pego o gravador, vou na casa de uma pessoa de 95 anos só para ter o prazer de ouvir ela contar as histórias dela, porque eu sou apaixonado, eu sou um contador de histórias. Estrela do Sul, na década de 1970, tinha muitos garimpeiros garimpando ali na região central e também nos arredores. Esses garimpeiros eram pessoas que vinham de fora, solitárias, sofridas, e que o único contato desses garimpeiros com seus parentes distantes eram através de cartas. Só que eles não sabiam escrever. Mas o Pedrinho poeta, como eles falavam, sabia escrever. Então eu ganhava dinheiro, eu ganhava, sabe, recebia aqueles trocadinhos, porque os garimpeiros chegavam e falavam, depois vou falar da história do Pedro Poeta. Por quê? Eu escrevia essas cartas e mandava para os parentes desses garimpeiros. Eu mesmo escrevia, lia para eles, eles concordavam e tal, nossa, é isso que eu quero mesmo e tal. No final eu fazia um versinho, um estrofe de 4 linhas, a gente chamava isso de versinho. E aí surgiu o Pedrinho Poeta, né? O Pedrinho Poeta, porque eu fazia no final das cartinhas, né? E mandava aquelas cartas. Tem um filme com a Fernanda Montenegro e um menino, não é? Das cartas. Central do Brasil. Eu contei isso numa palestra no Espírito Santo, contei isso, eu me lembro. Dessa história eu lembrei que foi emocionante isso, foi muito bonito isso. Porque a lembrança disso foi marcante na minha vida, porque tinha um garimpeiro em Estrela do Sul chamado Alberto Rodrigues de Oliveira. Um homem preto, forte, destemido, de uma alma incrível, grandioso
e amigo, e ele me adorava. E eu que escrevia as cartinhas dele para os parentes dele. Eu ensinei o seu Alberto, peguei um caderno e você já imaginou um garimpeiro forte, um homem de barro, um homem da cor de barro, de quase 2 metros de altura, sentado junto do seu lado, e você um menino de 1,30 m de altura no máximo, uma mãozinha fininha, pequenininha, pegar aquela mão, a mão dele devia dar as 3 da minha, mas pegava assim no... Como é que é essa parte aqui? Não sei como é que depois você está sabendo isso aqui para fazer uma narrativa disso. Pegava a mão do seu Alberto, ensinando ele a escrever. Alberto. E ele tinha tanta vontade que ele aprendeu a escrever o nome dele nas cartinhas. Isso me marcou muito mesmo, assim. Isso eu lembro, assim, um amor, assim, muito grande, porque eu adorava o seu Alberto. E, Popô, quando que você sai lá de Estrela? Como é que é esse episódio? Você vem para Uberlândia, você passa para outro lugar? Eu saí de Estrela porque aconteceu um negócio muito ruim comigo. Você não trabalhava com jornalismo lá ainda? Não. Jornalismo, eu tinha 16 anos de idade, tinha um jornal em Estrela, chamado Jornal Estrela, do saudoso Jair Muniz de Rezende. Só quando a gente entregava o jornal, o Jair criou esse jornal lá. E eu escrevi muita poesia, e eu publicava as minhas poesias no jornal dele. Então, eu passei a escrever para jornal com ele, escrevendo as minhas poesias, publicando as minhas poesias no jornal dele. Depois, com 15 anos de idade, eu publiquei uma poesia no jornal Gazeta do Triângulo, que era o lendário jornal Gazeta do Triângulo, lindo e tal. Mas eu saí de Estrela por uma coisa assim que aconteceu comigo. Eu fui exonerado do Banco do Brasil. Eu costumo falar que não fui exonerado, eu fui mandado embora mesmo do Banco do Brasil. Você já imaginou um menino pobre que chega no Banco do Brasil, cujo salário que recebia era para ajudar na manutenção da casa, porque a despesa era muito, 7 irmãos e tudo, de repente perde o emprego no Banco do Brasil. Né? Aí vem primeiro aquela coisa de que você quer sair. E eu saí de Estrela. Aí eu fui para Belo Horizonte, morei um tempo com uma tia minha em Belo Horizonte. Entendeu? E sempre interessado. Em Belo Horizonte, eu pegava jornal Estado de Minas para ler. De Belo Horizonte eu fui para Araguari. Voltei e fui para Araguari. E em Araguari tinha um jornal lá chamado Ventania. E tinha uma gráfica, tanto é que eu aprendi, entendeu? Minha paixão era aprender linotipar. O linotipista, ele era muito, muito carinhoso comigo, então ele me dava todas as dicas de linotipar e tudo. Eu trabalhava na gráfica ali. E teve um fato muito curioso. Eu passei a publicar crônicas, né, no jornal Ventania. E aí teve um dia, aconteceu uma notícia, aconteceu um crime em Estrela do Sul. E eu fiz a notícia desse crime e publiquei no jornal. A partir daí nasceu o repórter policial. Mas você fez por sua conta ou seu chefe te mandou ir? Não, como eu escrevia crônica e tudo, eu perguntei para ele se eu podia fazer a reportagem. Na época a gente nem usava esse termo de reportagem nem nada, né? Porque era um jornal muito, muito humilde, mas muito, muito poderoso dentro de Araguari.
entendeu? E eu virei repórter do jornal Ventania com isso. De ajudante de gráfica, eu virei repórter do jornal Ventania. E eu passei a cobrir aqueles casos importantes de crimes em Araguari, eu passava a cobrir e escrevia. Aí o meu chefe lia, recortava o que ele tinha de cortar, moldava e tudo, e publicava. O repórter nasceu aí, né? E depois eu fui, do jornal Ventania, eu fui trabalhar no jornal de Araguari, como repórter. E escrevendo matérias e tudo e tal. Eu tinha o quê? 17 para 18 anos? 18 anos, 18. Isso ainda era na década de 70. 1979. Eu tinha 18 anos. Quando foi em 80, eu ainda permaneci trabalhando nesse jornal de Araguari, fazia uns bicos aqui, ia para Belo Horizonte, ficava lá e tal. Até que um dia me apareceu em Estrela do Sul, um dia que eu estava em Estrela do Sul, me apareceu um fusquinha vermelho escrito reportagem, jornal O Triângulo. E quem estava nesse fusquinha vermelho era um cara chamado J.B. Cury. Ele me parou na praça, eu olhei, né? Como eu gostava muito de jornal, eu mesmo botando o cara ali, é lógico que ele vai em minha direção, né? Então ele veio na minha direção perguntando, você sabe onde mora o senhor prefeito? Eu falei, sei sim, o senhor é quem? Eu sou J.B. Cury. Ah, muito prazer, eu sou Pedro Divino Rosa, eu também sou jornalista. O J.B. Cury conversou com o prefeito e depois que ele pensou assim, eu achei você muito, muito interessante, você é muito inteligente. Eu tenho uma coluna no jornal Triângulo, chamado Gente de Destaque, que é um nome tanto, não sei, nem sei, assim, eu preciso pegar o jornal Triângulo até para ver. Eu vou te colocar como correspondente. Você vai mandar as notícias para mim de Estrela. E aí eu escrevia aquelas notinhas de 5 linhas. Fulano de tal casou com fulano de tal, hoje tem a festa de Nossa Senhora das Contas, entendeu? Saiu um diamante e tudo, eu fazia aquilo. Eu datilografava bem, né? Que eu aprendi no Banco do Brasil, devo isso ao Banco do Brasil. E escrevia aquela coluna, mandava pelo correio, o J.B. Cury recebia ele em Uberlândia e publicava aquela coluna, Estrela do Sul. E todo mundo lia e tudo, né? E era muito interessante, coisas de adolescente, coisas de adulto inicial, né? Nisso você ainda trabalhava no Jornal de Araguari. No Jornal de Araguari, entendeu? Mas fazia isso, entendeu? Então, aí, eu ouvi, sempre muito curioso, antenado, foi quando saiu a história de que em Uberlândia ia abrir o maior jornal do Triângulo Mineiro, primeiro jornal em offset do Triângulo Mineiro e do sul de Goiás, e o primeiro que teria a redação de jornalistas profissionais. A notícia era desse jeito, né? Até que a gente lá em Araquari ficava sabendo, vamos abrir um jornal em Araquari, em Uberlândia e tal. Eu gosto de falar isso. Tem coisas que acontecem na sua vida que caem no seu colo, entendeu? E a gente não sabe explicar. Assim como caiu no meu colo o J.B. Cury, no meio da praça, olhar para mim e falar, ô, vem cá,
me aparece em Estrela do Sul um cara chamado Inácio Musi Fonseca, um dos maiores jornalistas brasileiros. Na época, ele era editor de política do jornal Estado de Minas, foi convidado pelo Zaire Orestes Cadinho e um punhado de gente aí do antigo, na época MDB, para vir em Uberlândia estudar a possibilidade de se criar um jornal em offset, o primeiro offset, com o nome Primeira Hora. Então, os primeiros contatos que eles tiveram, vieram para Uberlândia Inácio Musi, Tonho Furtado, Zé Maria Furtado, tinha mais gente, mas assim, que marca mais a vida da gente são esses. E aqui eles ficaram conhecendo um jornalista famoso do Estadão, Ivan Santos, e uma menina que era recém-formada em jornalismo, chamada Iracema Barbosa Marques. Entendeu? Você vê que era só cobra mesmo, né? E o Inácio Musi me aparece em Estrela do Sul. Não sei, para conhecer a cidade. E eu dou de cara com ele em Estrela do Sul. Muito prazer, eu sou o jornalista Inácio Musi. Muito prazer, eu sou o jornalista Pedro Divino Rosa. Porque eu ter a ousadia diante do monstro igual o Inácio Musi, eu tenho a ousadia de falar muito prazer, jornalista Pedro Divino Rosa. E o Inácio gostou daquilo. Porque eu conversei com o Inácio, meu sonho é ser jornalista mesmo. É a minha paixão, eu gosto de fazer, eu já escrevi, eu falei as matérias que eu já escrevi, contei para ele e tudo. E o Inácio me prometeu uma coisa e cumpriu. O Inácio falou, eu vou te ajudar. Isso foi início de 1981. Eu vou te ajudar. Em abril de 1981, com a redação sendo montada, uma coisa incrível, eu recebo o interurbano do Inácio Musi falando: eu te prometi, eu estou cumprindo. Eu vou te fazer um puta de um repórter. Vem pra cá. No dia 19 de abril, ou mesmo que você não aproveita isso, eu queria depois passar uma cópia. Mesmo que você joga fora e tudo, mas eu quero esse trem. É a primeira vez que eu estou contando isso, hein? Tá? Eu quero esse trem. No dia 19 de abril de 1981, eu chego na rodoviária de Uberlândia, vindo no São Cristóvão, que passava em Estrela do Sul às 9h30, cheguei aqui 11h30 da manhã. Quando eu desci do ônibus, botei o pé no chão, eu olho para frente e eu vejo uma mulher, eu falei, é ela. E ela me contava que ela, da onde ela estava, ela me viu e falou, é ele. Era Iracema Barbosa Marques, dirigindo um Fusquinha branco, nas duas portas de cada lado, escrito Jornal Primeira Hora, em letras preta e vermelha. Então nós nem precisamos nos apresentar, porque eu olhei, eu vi ela, já sabia que era ela, ela me olhou, eu já sabia que era ele. A Iracema me levou direto para a redação na Rua Divino Lucas Martins,
logo acima da Rondon ali. Aí eu chegando lá, quem foi me receber? Inácio Música, Tonho Furtado, Deca Furtado, Ivan Santos. Tinha os outros a gente vai lembrar, mas porque esses foram importantes na minha vida. E muito, muito bom, você está chegando aqui, você vai ser contratado. Nós vamos te apresentar para o Orestes Gonçalves de Oliveira, ele é jornalista, é diretor do jornal. E depois você vai lá conversar com ele. Eu fui conversar com o Orestes, fiquei encantado com o Orestes. E o Orestes parece encantado comigo, porque o Orestes é de Abaeté. E Abaeté tem muito diamante também. Quando ele, você é de Estrela do Sul, tem muito diamante, sim e tal. Aí a gente foi conversar sobre diamantes e tudo. E o Orestes, tanto é que o Orestes, eu tenho uma história linda dele, que ele sabe disso e ele lembra disso sempre. O Orestes falou, não, Pedro. Você era provisionado já ou você fez? Não. Depois que eu fui provisionado, eu fui o primeiro jornalista mesmo assim, não jornalista, primeiro contratado, primeira hora. Que orgulho isso, né? Que orgulho. Porque isso. O restante era tudo nego formado, tudo bambambam. E você começou antes do jornal começar a rodar, né? Antes do jornal. 3 meses, eu cheguei 4 meses antes. Aí, o Inácio sempre me ensinando, ele foi me ensinar como é que faz uma matéria, como é que escreve. Lead, sublead e tal. Ele fez tudo para. E eu, muito levado, eu falava, eu tenho que aprender esse trem, né? E eu fazia, mostrava para ele, não, corta aqui e tal. Aí teve um dia que a gente estava rodeado lá, eu tinha um cabelo igual do personagem Popó de Chico Anísio, o óculos mais grosso e uma barbicha basé. E eu oitavanava muito ainda, né? Naquela época, jovem oitavana. Na hora que fala um pouco grosso, depois fala um pouco mais fino e tudo, o Inácio chegou assim. Você vai se chamar Pedro Pó. Está batizado. E nasceu o Pedro Popó. Aí soltaram o número 0 na primeira hora. Eu acho que não teve matéria minha no primeiro 0. No 00. Aí veio o jornal número 1, para começar mesmo o jornal diário. Lembra que eu te falei que tem coisas que caem no seu colo? Então tá. Senta reunião de pauta, aqueles monstros sagrados do jornalismo lá. Você já imaginou, você é um menino, aí eu já tinha feito 20 anos, né? Um menino de 20 anos, sentado numa reunião de pauta que tem na sua frente Tonho Furtado, ex-Gazeta Mercantil. Ivan Santos, ex-Estado de São Paulo. Zé Maria Furtado, ex-Revista Exame. Gabriela, não sei lá, só nego bom mesmo. Reunião de pauta, o que vai abrir o jornal? Qual vai ser a matéria? Tem uma cidade aqui perto, aqui chamada Catalão, que é lá em Goiás, que está tendo uma serra pelada do diamante lá. Centenas de pessoas, porque construíram a usina hidrelétrica de embarcação, desviaram o rio Paranaíba. E os garimpeiros invadiram o leito seco do rio Paranaíba e começaram a garimpar. E começaram então a sair diamantes. E aquilo virou uma coisa de louco, uma serra pelada do Triângulo Mineiro. Para você ter uma ideia, chegou a ter, na época, me parece, 6 mil pessoas no leito, ao longo do leito do rio Paranaíba. E na reunião de pauta, mas é a matéria principal, tem que sair, entendeu? Mas quem que vai? Qual repórter que vai?
Entendeu? Talvez seja fruto da minha imaginação, mas eu imagino que eu devo ter que, para eu ser o escolhido, eu imagino que eu me ofereci para fazer a matéria. Né? Então eu vou criar aqui uma, né, para tentar recobrar isso na reunião de pauta. Ah, mas quem entende de garimpo de diamante? Então, eu devo ter levantado o dedinho para Deus, porque eles me escolheram e me mandaram. A matéria número 1 do jornal Primeira Hora de Uberlândia foi escrita por um moço de Estrela do Sul chamado Pedro Divino Rosa, com 20 anos de idade. E Popó, o que você lembra, assim, né, pensando um pouco no que era o jornalismo de antigamente, como é que era a redação do Primeira Hora? Vocês tinham uma estrutura, tinham muitos repórteres? Conta um pouco para mim como é que era a redação mesmo. Por isso que eu falei, foi a primeira redação com jornalistas profissionais. Uma infraestrutura fantástica. Uma divisão editorial fantástica, com editorias, cada editoria com seus repórteres. E um aprendizado. As pessoas que entravam, era uma escola. Então, por exemplo, você era obrigado a aprender jornalismo. Eu me lembro, quando eu falo que era obrigado a aprender jornalismo, eu me lembro que a Iracema Barbosa Marques, mais experiente, me botava no Fusquinha Branca e nós íamos para a delegacia para eu acompanhar ela, fazer entrevistas com os delegados para eu aprender. E a Iracema Barbosa Marques chegava e falava assim: Popó, presta atenção nisso. Eu chegava, o Inácio era editor de política na época, o Ivan de outro. Eu só sei que o editor de geral na época chegava para mim, tinha o Edsel Brito também, famoso Edsel Brito, outro fantástico. Os editores chegavam e nos ensinavam. Eles pegavam aquela redação que a gente escrevia, chamavam a gente e falavam: isso aqui não pode, isso aqui é assim, elimina o gerúndio, elimina isso aqui, tem que ser direto nisso aqui, isso aqui é... Ensinava a montar o texto, o lead, sublead, no popular que a gente fala quando você vai montar um texto, né? No meu tempo, o editor chegava e falava assim: faz o lead, faz o sublead, depois vem com o intermediário, mais simplificado para a gente entender, depois vem com a rebarba e depois você pode fazer as retrancas. Ensinava a gente a escrever, ensinava a gente a fazer tecnicamente uma reportagem. E essa matéria do garimpo, da Serra Pelada do Triângulo Mineiro, ela ganhou tanta repercussão que o Edsel Brito, pai do Brito Júnior, que era o editor do Caderno de Cultura, ele entrou em contato com a Revista Nacional do Rio de Janeiro. A Revista Nacional parece que era do JB, não lembro mais assim, também tem 40 e tantos anos, não vou lembrar tudo. E editou bem, corrigiu algumas coisas, mandou essa matéria para a Revista Nacional do Rio de Janeiro. Já imaginou que orgulho, um menino de 20 anos de idade ter uma reportagem publicada pela Revista Nacional do Rio de Janeiro? Quantos jornalistas eram na Primeira Hora, você lembra? O mínimo, sempre mínimo de 15, entre editores, redatores, repórteres. Mínimo de 15. E lá você já teve 30 pessoas dentro da redação da Primeira Hora. E lá você trabalhou como repórter só ou você chegou também aí para edição? Eu depois, na segunda fase do jornal Primeira Hora, que aí mudou editorias, o pessoal tinha foi tudo embora, eu cheguei a chefe de reportagem do jornal Primeira Hora. Foi quando chegou muita gente hoje de muito talento, que
O repórter. Terminei como chefe de reportagem. Como é que era o dia a dia de vocês, Popó? Como é que era o trabalho do jornalista dentro desse contexto? Nós estamos falando de década de 80, né? É. Que saudade do jornalismo bom, né? Você chegava na redação, cara, eu chegava na redação, entendeu? Você já imaginou a figura caricata do Pedro Popó quando ele era novo? Cabelo comprido, rabo de cavalo, óculos, barbicha, uma bata ou um camisetão, uma capanga estendida de lado, uma calça squash cocota e uma botinha, daquelas botinhas assim. Já imaginou a figura? Cara, a gente chegava, entendeu? Chegava, parece que as coisas fluíam. Porque o editor sentava com você e falava assim, olha, tem uma matéria aqui que eu quero que você faça. O editor ensinava, eu quero isso, disso. E você trazia a matéria, você escrevia o texto, entregava para ele, ele sentava com você, ele moldava o texto final com você para você aprender como que era um texto final. Até ir para, sabe, até descer para a oficina. E a preocupação deles tudo é o seguinte, jornalista é para apurar fatos. O jornalista é um apurador. Ele é um apurador. Você vai para a rua para apurar o que aconteceu. Não me venha com trem pela metade, não. Então você ia investigar mesmo. Eu tive reportagens que eu fiz em que foram verdadeiras jornalismo investigativo sem saber. Eu tenho matérias que eu releio, antigas minhas, que eu falo, isso é coisa de redação de jornalismo profissional, onde o jornalista era obrigado a aprender. O jornalista era obrigado a aprender. O editor te ensinava na apuração também? Você falou que a repórter te levava para a delegacia e você ficava ouvindo, isso. Né? E você era obrigado a aprender a apurar. Porque depois quando te soltava, agora é você. Né? Agora era assim, falava, vamos, presta atenção. E aí depois eles me soltavam, eu ia lá, eu trazia uma matéria, né? Com dados elementares para uma reportagem. Eu aprendi a fazer lead muito bem. Você sabia fazer um bom lead? Sim, eu fazia um bom lead. Eu pegava todos os itens do lead e colocava eles dentro do parágrafo, sabe? Isso chamava atenção. Isso fez com que eles gostassem de mim. E eu me lembro de uma feita, mais uma vez, tem coisas que caem no seu colo. Então, mais outra. Eu me lembro que a gente estava na redação, uma tarde, e eu falava que eu ia escrever um livro chamado Dona Beija. E depois cheguei a escrever ele, publicar ele. Mas eu não tinha ainda nem sabia como é que escrevia um livro direito. Eu fazia aquelas anotações bestas e tal. Dona Beija. Entendeu? Maurício Ricardo, chargista, fez uma capinha e tudo. Eu datilografei, escrevi uma história sobre Dona Beija, datilografei, eu tenho isso até hoje. Até foi o Maurício Ricardo que fez a capa, tudo está lá na Casa da Cultura Estrela do Sul. Fizemos aquilo. Era uma reportagem que eu fiz sobre Dona Beija. O Inácio Musi e teve um outro que chegou para mim também. Próximo, se você quiser ser um bom repórter, leia e conheça José Hamilton Ribeiro, um repórter que cobriu a guerra do Vietnã. Eu
botei aquilo na cabeça e fui conhecer tudo sobre Zé Hamilton Ribeiro, cara. É meu ídolo. Me tornei, assim, fã do cara, né? Depois eu vou contar a história do Zé Hamilton Ribeiro comigo depois, porque as coisas caem no colo. Então, eu aprendi a ser garimpeiro de palavras com José Hamilton Ribeiro. Foi aonde eu comecei a fazer aqueles textos, aquelas reportagens que eu hoje pego e falo, isso aqui não foi o Popó que escreveu. Garimpeiro de palavras. Entendeu? Assim como eu falei, vou falar do caso do Orestes, na matéria do garimpo, né? O Orestes criou até um versinho. Sou garimpeiro lá para as bandas do Idaiá, vou pegar meu diamante e colocar no picuá, né? O Orestes que criou isso. Porque a gente criava, eu conseguia pôr dentro do texto o regionalismo jornalístico dentro do texto, coisa que os jornalistas de hoje não dão conta. As preciosidades, o jornalismo regional, os termos regionais, a cultura regional. Se eu escrever hoje que eu vou usar o picuá, um picuá de palavras, eles vão rir de mim. Então, assim, eu aprendi isso, sabe, assim, na minha juventude, a fazer isso, lendo José Hamilton Ribeiro, que um texto lindo. Então, eu consegui fazer um texto, assim, óbvio que nunca vai chegar nos pés de José Hamilton Ribeiro, mas eu conseguia fazer aquelas reportagens bonitas, aquelas reportagens humanas e tudo. E quanto tempo foi de primeira hora, Popó? 1981 a 1983. Depois voltei, foi 1983 ou 84. Depois tirei um tempo e voltei em 85, 88. Que aí foi quando o jornal fechou. Já fechou. Uhum. E depois você passou por outras redações? Como é que foi essa transição? Do jornal Primeira Hora, eu fui trabalhar com assessoria de imprensa e fazia rádio cultura. Mas de impresso foi Jornal Primeira Hora, depois do Jornal Primeira Hora eu cobria férias no Jornal Estado de Minas. Depois de cobrir tantas férias no Jornal Estado de Minas, eu virei repórter de sucursal do Jornal Estado de Minas. E de jornal de sucursal do Jornal Estado de Minas, eles acabavam me usando para fazer as matérias na região toda. Não fazia só o Uberlândia. Principalmente matéria de polícia. Do Jornal Estado de Minas, aí eu trabalhei durante um período no Jornal Triângulo, fui ser secretário de redação do Jornal Triângulo, mais para sobrevivência mesmo, porque foi uma fase difícil na minha vida, então agradeço muito o Jornal Triângulo por ter aberto as portas para mim para ir trabalhar lá. No Jornal O Triângulo, eu passei um período trabalhando com Mauro Mendonça. Mesmo assim, aquele negócio, não pode ir lá, você não vai ficar sem trabalhar não. Obrigado, Mauro Mendonça. E depois fui trabalhar, aí houve a revolução jornalística do Jornal Correio. Que foi uma revolução jornalística dele, na verdade. Daqui a pouco você me conta o Correio. Deixa eu te pedir uma coisa. No estado de Minas, você trabalhou como correspondente. Você mandava as matérias. Isso. Repórter correspondente. Certo. Me fala um pouco da redação do Triângulo. O Triângulo, quando eu vim para cá, ele era tipográfico ainda, na década de 90. Sim. O Jornal Triângulo era, ao contrário do Jornal Correio, na mesma época. O Jornal Correio era o jornal, vamos dizer assim, mais da elite. O Jornal Triângulo era um jornal mais popular. E até mesmo a redação do Jornal Triângulo eram de jornalistas mais populares, pessoas mais, vamos dizer assim,
enquanto a redação do jornal Correio era mais uma redação só formada pela gente da elite, a redação do jornal Triângulo era mais do povão mesmo, né? Dos repórteres do povão mesmo. Então, na minha época era Barbosa Júnior, Capitão Charqueada, Cássia Bonfim, Lisa Prado, Gregório José depois entrou, entendeu? Era uma redação, Chico Marcos, o Chico Marcos já... Então, Chico Lúcio. Não, o Chico Marcos era do Primeira Hora, né? Aí eu tenho que lembrar, não, porque o Cláudio Chico trabalhou no jornal Triângulo, mas era uma redação boa. E no jornal Triângulo, como os donos gostavam muito de mim e tudo, eu era um tipo, fazia a secretaria literalmente do jornal. Desde editar as matérias a ser o secretário do jornal. E eu me lembro que eu fiz muitas reportagens também pelo jornal O Triângulo. Reportagens boas na época que causou muita repercussão. Embora tenha sido pouco tempo, mas foi um aprendizado muito grande mesmo. Uhum. E o Correio? Me fala um pouco, então, você falou da revolução do Correio, que revolução O foi? Correio foi um jornal revolucionário. Eles trouxeram Tom Gomes Pinto, depois trouxeram Almerindo Camilo, e foi na época do Almerindo Camilo que deram, eu não sei quem falou com o Almerindo Camilo lá e tudo, numa reunião de pauta lá, sugeriram, por que vocês não chamam o tal do Pedro Popó? Aquele repórter policial. Aí o Almerindo me liga, eu acho que eu já estava em casa na época. Eu atendi ao telefone. Você pode vir aqui e tal? Nós queremos te contratar. Porque não, nós estamos fazendo algumas mudanças aqui e nós estamos precisando de um editor de segurança. E esse editor de segurança, nós estamos vendo alguns perfis aqui, você encaixa no nosso perfil. Você topa. Eu falei, vamos embora. Deu um salário bom pra caramba. Valorização profissional e excelentes profissionais, né? O Jornal Correio tem uma redação fantástica, com muita gente boa. E eu comecei no Correio como editor de segurança, onde eu era repórter, redator, editor, era tudo. Entendeu? E eu era apaixonado. Entendeu? A redação era onde? Quando eu entrei no Jornal Correio, é porque eu fiz uns freelas no Jornal Correio quando ele era na Praça Clarimundo Carneiro, eu fiz uns freelas lá na época. Mas em definitivo já estava lá no Distrito Industrial. Uhum. Você entrou em que época, Popó? 1993, 23 de outubro de 1993. O comendador parece que faleceu no dia 24. Você ficou quantos anos? Até 2006. Uhum. Em 2006, eu pedi demissão do Jornal Correio, porque eu fui para uma aventura, né? Num consórcio no leste de Minas e no oeste do Espírito Santo, né? Cadê a geografia? Cadê o mapa aqui? Eu tenho que ver, para me citar. Bom, na divisa com o Espírito Santo, ó, leste de Minas com a divisa do Espírito Santo. Eu pedi demissão e fui para lá, fiquei lá. Entendeu? Mas senão eu teria ficado com o Correio até fechar, porque o Correio foi a minha casa, né? Como é que veio essa consolidação como repórter policial? Porque desde o começo você fazia de tudo um pouco, né? Mas Sim. Quando que nasce definitivamente o Popó especializado em O repórter policial? policial, Popó, nasceu mesmo assim, foi assim. A partir de quando você se denomina repórter policial, aí eu tenho que falar, então é rádio.
Rádio Cultura. Uhum. Balancei. Que eu tinha a famosa equipe Pedro Popó de jornalismo. Né? A gente fazia o Bernardo virar de cabeça para baixo. O rádio era fantástico. Entendeu? Foi aonde nasceu o repórter policial e tal. O chefe que montou uma equipe e tal. Aí o repórter policial nasceu na Rádio Cultura mesmo. E qual que é a diferença que você vê do rádio com o impresso? O rádio é a coisa mais linda do mundo. O rádio é o único meio de comunicação que você pode viajar no tempo e se imaginar como se estivesse conversando com a pessoa que está falando do outro lado. Rádio é lindo. Adriano, você já imaginou? Olha, a equipe Pedro Popó de jornalismo, era eu o chefe. Aí vinha, eu chegava 5 horas da manhã na rádio. Aí vinha Wallace Torres, Hugo Carrijo, Sirlene Rodrigues, Camilo, que está lá em Belo Horizonte, o Camilo lá, esqueci até o nome dele, a assinatura dele. Bom, os principais. Depois todo mundo falava que trabalhava na equipe Pedro Popó de jornalismo, né? Mas não é tanto assim que teve, não. Muita gente fala que trabalhou na equipe Pedro Popó de jornalismo, mas eu nunca vi lá. Ah, Silva Dantas era o locutor. Era incrível. Entendeu? O que eu aprendi no jornal Primeira Hora, de jornalismo mesmo, eu apliquei aqui, na rádio. O repórter saía pautado, o repórter trazia notícia, dava notícia ao vivo e tudo, e cumpria assim uma coisa fantástica. A Raquel Diniz, no Balanceu, a Raquel Diniz era repórter do programa. Então a gente coloca também, mas eu não coloco ela como equipe Pedro Popó, porque ela já era repórter do programa. Esses meninos aqui, eu tenho orgulho de falar. Esses meninos aqui, eles têm orgulho de falar que trabalharam na equipe Pedro Popó. Entendeu? Porque se transformaram em jornalistas fantásticos. E os livros, Popó? De onde que nasceram? Você falou um pouco do Dona Beija, né? Mas seus sucessos foram muito em cima dos livros policiais, né? De onde que você teve a ideia? Como é que foi esse processo dos livros? Eu estava na Primeira Hora quando eu escrevi esse trem, que não se pode nem dar nome de livro nem nada, era uma reportagem misturada com tudo, chamado Dona Beija. E eu sempre queria publicar um livro sobre Dona Beija. Depois que eu me eduquei como jornalista, passei a fazer um texto bonito, um texto mais redondinho, tudo, um texto mais... Aí realmente eu fiz a primeira edição do livro Dona Beija, que é um livro reportagem, um livro biográfico, contando, ele é de reportagem, também tem a biografia, né? Porque eu conto a história de Dona Beija. A partir de entrevistas que eu fiz com os últimos descendentes vivos, diretos de Dona Beija, e também das pesquisas que eu fiz sobre Dona Beija. Esse livro, ele é interessante pelo seguinte, porque é um livro que conta, vamos dizer assim, a história de Dona Beija na visão, na ótica dos descendentes diretos dela. Dentre esses descendentes, eu tive o prazer de entrevistar a única bisneta viva na época da Dona Beija. Ela só deu entrevista para mim. E como é que você chegou nesse povo? Porque a Dona Beija está enterrada em Estrela do Sul. Tem os parentes da Dona Beija em Estrela do Sul. Então eu comecei com uma tataraneta dela lá, e através dessa tataraneta ela foi abrindo
os contatos para mim até chegar na bisneta e tudo, até conseguir os elementos principais das entrevistas que traz no livro, Dona Beija. O Dona Beija foi muito legal pelo seguinte, foram 4 edições, cada edição de 1000 exemplares na época, vendeu o livro pra caramba. E ele é interessante porque ele traz a versão da história da Dona Beija, diferente do mito criado pelo Sebastião Afonso que lá em Araxá. Então, óbvio, eu conto a história da dama da Beija e conta a história da vida penitente da Beija, que é uma história muito bonita, uma história real. E os outros livros? Depois veio, o segundo livro foi A História de um Soldado. Esse livro tem uma história fantástica. Que bom registrar isso aqui. Obrigado pela oportunidade, viu? Te agradeço por ter me dado a oportunidade. Quando eu era repórter, eu estava em qual jornal? Então, eu sei que eu era repórter policial. Nas minhas andanças, eu fiz algumas matérias de geralzona mesmo. Gosto de caçar personagem, achar personagens, esse negócio. Eu encontrei um senhor idoso. E naquele bate-papo, esse senhor idoso vai e me fala, eu lutei na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Você como repórter, você vai falar que legal, né, e tudo. Sim, pode ser até uma fonte, vamos escrever umas 20 linhas, né, dele contando a história. Ele me falou, eu fui condecorado pelo 5º Exército Americano como o melhor atirador de morteiro. O que é repórter? Volta aqui, cai no colo. Passado o tempo, num dia 25 de agosto, eu acho que do ano de 2000, no dia 25 de agosto, eu aqui em Uberlândia, acordo, assustado, sobressaltado e falo para minha mulher, eu vou lá em Anhanguera. O que você vai fazer? Não, eu vou lá, eu vou visitar esse senhor, né? Que ele me contou isso e tudo, né? Até ele tem parentes em Uberlândia e tudo. Eu vou lá conversar com ele. Você vai fazer? Vou lá conversar com ele. Eu prometi para ele que a gente ia conversar. Eu cheguei para ficar, vamos dizer, 2 horas. Eu saí com o livro pronto. É óbvio que depois, nos dias seguintes, houve mais entrevistas. Mas vamos dizer assim, que eu chego para ficar 2 horas, aí eu dormi, só fui voltar no outro dia. Nasceu a história do soldado. A história do homem de Anhanguera, no interior de Goiás, que foi considerado o melhor atirador de morteiro da guarnição dele em Monte Castelo, Douglas de Aguiar, que ajudou até a fazer em casa aqui a história do Douglas de Aguiar. Fantástico isso aí. E ele tinha que idade nessa época? 75 já por aí. Caiu no meu colo a história dele e eu escrevi o livro dele. Aí veio o 3º livro. Nós, os irmãos Rosa, sempre somos pessoas que se interessam pela história, pela cultura, né? Criamos uma Casa da Cultura, que o Mário foi o inspirador e criador da casa, eu apenas acompanhei ele e tudo. Achamos alguns casos em uma sepultura de um cara chamado Calixto Medeiros, que teria lutado na Guerra do Paraguai.
E que lá em Estrela ninguém dava importância, nem nada disso lá, tinha só o túmulo. E eu e o Mário, muitos curiosos, não, vamos conversar com os parentes. Eu, conversando com os parentes, e veio na minha cabeça o seguinte, que história legal, né? Ele falou, não, inclusive ele lutou naquela lá da retirada da laguna, né? E lá vou eu pesquisar sobre a retirada da laguna, né? E aí eu vi, gente, a retirada da laguna eram 122 coléricos. Se todos morreram, quem que então contou essa história? Quem ficou para contar a história da retirada da laguna? Aí eu fui começar a ler os livros. E eu falei, gente, então era só 121, porque o sobrevivente foi que contou a história. E quem que é o sobrevivente? Calixto Medeiros de Andrade, que estava enterrado em Estrela do Sul. Em Estrela do Sul ninguém dava importância para isso. E lá vou eu. Lá vou eu, pego a mochila, consegui uns patrocínios de gente muito boa aqui, me ajudou. E eu caí lá dentro do Paraguai para pesquisar a Guerra do Paraguai. Volto com um livro, Calixto Medeiros, Retirada da Laguna. Esse livro foi muito interessante, depois eu vou contar a história dele. Ele era mesmo sobrevivente? Ele era o sobrevivente. Que doido. Calixto Medeiros de Andrade. Ele era o sobrevivente. E eu perguntava, bom, se eles falam de 122 coléricos, naturalmente um sobreviveu para contar a história, não é? O repórter não levanta essas dúvidas, você não é repórter. Não fica isso, o repórter perguntando, quem que contou essa história? E eu descobri que foi o Calixto Medeiros e que ele estava justamente pertinho de mim. Esse livro, ele foi cair na mão de um cara chamado José Hamilton Ribeiro, que é a história que eu quero contar depois, não sei agora e não, mas depois eu conto. Eu lembro para você ser um bom repórter, você tem que saber tudo sobre esse repórter chamado José Hamilton Ribeiro, 20 anos de idade. Bom, esse foi o terceiro. O quarto livro foi um livro chamado A Enchente de 79. Quando eu estava lá no Leste Mineiro e depois Espírito Santo ali, eu trabalhei para um consórcio hidrelétrico, de usina hidrelétrica chamado Vale Semig, Vale do Rio Doce Semig. E uma das propostas, das condicionantes lá que eles faziam lá, era resgatar a história da região. E aí eu propus resgatar a história da enchente de 79. A famosa enchente de 79 no Leste Mineiro. Você não era nascida. Não, eu imaginei que era aquela de Uberlândia, mas não era. Famosa enchente de 79. Nascida. Então, eu tinha 18 anos quando aconteceu essa enchente. Eu me lembro que o Fantástico, no dia dessa enchente, o Carlos Nascimento era o apresentador. E o Carlos Nascimento fez, me parece, ao vivo, lá de Aimorés, transmitindo a enchente. E eu estava lá, como eu falei assim, gente, aqui tem essa história. Eu propus ao meu chefe criar um projeto, então, para resgatar a história dessa enchente. E dentro desse projeto, incluiu o livro Reportagem Enchente 79, que deve sair uma outra edição agora lá no Espírito Santo. Está sendo negociado lá com a prefeitura lá.
esse livro foi muito importante, porque resgatou uma história adormecida. O Carlos Nascimento fez até uma mensagem, está no livro e tudo. Aí depois veio o quinto livro, foi a Dona Chiquinha. Eu adorava a doutora Ivone, advogada. E a doutora Ivone, eu já tinha ouvido falar muito da Dona Chiquinha. E que ela era mãe da doutora Ivone. Mas eu nunca conversei com a Dona Chiquinha. Eu era um repórter policial, a Dona Chiquinha era do teatro. Aí eu conversando com a doutora Ivone, ela fala, a minha mãe tem uma história bonita. Eu falei, doutora, vamos escrever a biografia da sua mãe? Ela teve uma resistência no início, depois empolgou. Falou, vamos! É uma biografia, um livro biográfico da Dona Chiquinha, dama do teatro berlandense. Eu adorei esse livro, escrever esse livro. Porque muita gente fala, mas você não conheceu a Dona Chiquinha nem nada, você escrever desse jeito como se você tivesse convivido com ela? Eu falei, não, é porque eu conversava com ela, né? Ô, Dona Chiquinha, me conta. O da Dona Chiquinha foi o quinto, né? Pelas minhas contas. E o sexto foi esse do Ailando Sabino, né? E depois tem mais dois prontos que ainda não saíram. Muito mais por lerdeza minha, viu? Que não saiu publicado ainda. Mas o sexto foi do Orlando Sabino. Do Orlando Sabino é a história fantástica do Orlando Sabino. Na minha adolescência, 11 anos, 1972 eu estava com 11 anos. Quando explodiu o negócio do Orlando Sabino, na região toda, que espalharam que tinha um monstro na região, matando as pessoas, e bebendo sangue dos animais, e comendo açúcar, esse negócio todo. Chegou a Estrela do Sul também essa notícia, né? E todo mundo apavorado com medo. A gente saía do grupo escolar, as aulas no grupo escolar tiveram que terminar mais cedo, de medo e todo mundo ir para casa. Eu e meus irmãos saíamos todo o grupo em Desabalar da Carreira, porque é longe o grupo lá de casa e tudo. A gente morava na Bagaginha, como mora até hoje, mas a Bagaginha naquela época para a gente era uma distância imensa, né? E eu me lembro perfeitamente que eu morria de medo do Orlando, do monstro de Capinópolis, nem era o Orlando Sabino, do monstro que estava matando. E cruzava, eu sempre usei capanga. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar pasta. Minha mãe arrumava panos e fazia capanga. E dentro dessas capangas, minha mãe colocava um caderno desse brochura de 48 páginas, encapado com papel de pão de padaria, porque ela não tinha dinheiro para comprar folha de encapamento, colado com grude, porque a gente não tinha durex. Um lápis e uma borracha. Cada filho tinha isso. E você tinha que economizar aquilo. E de merenda, a minha mãe nos dava um pedaço de rapadura. Esse pedaço, ela comprava a rapadura e dividia em 7 pedaços. Esse pedaço de rapadura você tinha que durar o recreio inteiro, que era o único lanche seu. E eu me lembro de que, às vezes, eu deixava a rapadura, lambia a rapadura para economizar a rapadura, e para deixar um pedacinho, para quando eu voltasse para a Bagaginha, eu voltasse lambendo aquele pedaço de rapadura. E quando a gente saía em Desabalar da Carreira e a capanga boca aberta, quando a rapadura caía no chão, saltava e caía, você não sabia se voltava para pegar o pedaço de rapadura para comer ou se corria para chegar em casa por causa do medo do monstro. E o pior é você chegar em casa e falar para sua mãe que a
pedaço de rapadura ficou para trás, porque minha mãe batia muito na gente, era muito enérgica. Eu apanhei muito de vara de fedegoso, apanhei muito de vara de marmelo, entendeu? E sou esse homem que eu sou hoje. Obrigado, mãe, pelas surras. Mas quando que você resolveu escrever sobre o monstro? Entendeu? Aquilo povoou a minha cabeça. E um irmão meu, falecido, Darcy, ele tinha tanto medo que ele chegava e falava assim, arranca oi, perua preta, quer dizer que o monstro arrancava os olhos e aí tinha uma perua preta caçando ele. E aquilo ficou povoando a minha cabeça. Quando eu comecei a escrever livros, me veio na cabeça escrever um livro sobre esse caso. No jornal Correio, então, eu criei uma série chamada Memória do Crime, o qual eu fiz uma série de matérias, muitas matérias, sobre os crimes que abalaram a região, resgatando essa história. E eu fiz uma matéria sobre o caso, né? Monte Capinópolis e tudo. E comecei a ouvir alguns personagens para essa matéria e tal. Depois de ouvir esses personagens, me veio à cabeça. Falei, gente, vale uma história. E foi aí que eu comecei a voltar a visitar Capinópolis, Centralina, Canápolis, Passaguara, fui para o sul de Goiás. Eu fiz toda a região onde o Orlando Sabino passou, escrevi o livro, né, chamado Monte Capinópolis, a história de Orlando Sabino, com base nisso. Mas o mais importante nesse livro foi eu exorcizar, né, tudo aquilo que tinha na minha cabeça, porque enquanto eu não tivesse cara a cara com um monstro, né, eu tenho que estar cara a cara com ele. Esse cara sabe, esse cara me fez morrer de medo. Quantas vezes eu saía correndo do grupo para casa e tudo, meus irmãos e tudo. Foi onde eu fui um dos poucos, ou talvez eu fui o último jornalista a ficar cara a cara com a Orlando Sabino. Eu fui o último jornalista a estar frente a frente com a Orlando Sabino. Você entrevistou ele? Entrevistei ele, mas ele já estava, não tinha mais condição de responder mais nada. Mas assim, para falar assim, pelo menos eu tentei ouvir ele disse algumas coisas, fui eu. Popó, considerando todas essas histórias, né, como é que você acha essas suas fontes? E qual que é a relação que você mantém com as suas fontes ao longo do tempo? O jornalista, ele é, acima de tudo, um garimpeiro de personagens e de história. Assim como você garimpa o diamante, procura o diamante, você tem que procurar esses personagens das suas histórias. E essas histórias, você tem que ter seus personagens. Então eu sempre tive o cuidado de levantar personagens para as minhas histórias, de manter esse contato com os personagens, ir ao encontro deles e tornar-me o mais próximos deles o possível para que eles possam perceber a importância que eles têm para a história. Amanhã eu volto para o Pontal do Triângulo, por causa do documentário. Vou ficar lá o resto da semana todinha. Então, os personagens que eu já contactei, estarei lá com eles. Então, assim, você garimpar esses personagens e garimpar uma boa história. Né? Isso eu aprendi com o José Hamilton Ribeiro, que ele sempre falava isso para mim. E na polícia? Porque, por ser um repórter policial, você devia ter fontes muito boas na polícia também, né? Como é que era essa sua relação? Ah, tá. Essa questão de fonte, realmente. Primeiro, a confiança. Eu me lembro que os grandes furos jornalísticos da reportagem policial em Uberlândia, que são atribuídos a mim,
né? E que de fato, realmente, eu estudei, foi por causa de fonte, confiabilidade. Hoje os repórteres não têm mais fonte. Acabou isso. Eu vou citar um caso. Foi em 2001, não, 1999, 16 de fevereiro, a famosa explosão e tal. Eu era um repórter policial, já investigava e tudo, e precisava sempre de informações e tudo. Aquele caso é uma questão de confiança de fonte. Uma fonte que acompanhava o meu trabalho, sabia da seriedade. Eu lá dentro do Fórum de Uberlândia, ele chegou para mim e me chamou e falou assim, você sabe por que explodiram lá? Eu falei, não, por quê? Por causa de um seguro de R$1 milhão. Nossa. Corta. Fonte, relação de confiança. O jornal Correio deu esse furo fantástico. Caso do sequestro de patrocínio, eu como repórter do jornal Estado de Minas, que me projetou, por que eu me tornei um repórter conhecido do jornal Estado de Minas e tudo. Você deve ter ouvido falar do famoso sequestro de patrocínio. O sequestro mais longo da história de Minas Gerais. Está lá uma tarde, naquele tempo os editores de TVs, rádios, jornais eram muito exigentes. O Biló era repórter da TV Integração e tinha que entrar em rede nacional. A Cássia Bonfim trabalhava no SBT e tiveram que mandar um Carlyle, o cara famoso lá da Carlinha, eu não sei o que, você é um cara bambambam, famosão que veio. E tinha outros repórteres, estou citando uns que eu lembro agora, e entre eles tinha um tal de Pedro Popó, um repórter que gostava de andar de capanga, pendurada no pescoço, botina e tudo. E aquela cobrança toda, naquele tempo você tinha que falar nos orelhão, não, tinha as cabines telefônicas das centrais telefônicas das cidades. Você tinha que ir lá na cabine telefônica lá, da CTBC, por exemplo, para poder ligar para a redação e tal, em Belo Horizonte, que o Estado de Minas dando cobertura fantástica, abrindo página e tal. Não tinha ninguém para dar entrevista nesse dia. Estava todo mundo lá na porta lá. E todo mundo, o Luiz Gustavo gosta muito de contar, porque o Luiz Gustavo aprontou uma e eu aprontei outra. Aí, de repente, estamos lá na porta. Olha, repórteres, o que é um repórter? Eu estou lá na porta e eu estou vendo, escuto muito bem e eu começo a ouvir uma distância entre o portão e lá dentro, muitos passos mais pesados, como se estivesse andando mais depressa. E eu achei aquilo meio esquisito. Eu falei, alguma coisa acontecendo. E aproximei do portão, era uma casa grande, bonita e tudo, e tinha um portão assim, cheio de segurança lá dentro e tudo. E eu falei, eu tenho que saber o que está acontecendo. Entendeu? Eu vou ter que dar um jeito. Ah, que isso? Tem que dar um jeito. Eu, pá. Quando desabo no portão, eu preciso fazer necessidade fisiológica. Entendeu? E me deixaram entrar para ir num banheirinho de fora, viu? E dali eu comecei a escutar lá dentro. Olha o portão negociando.
Foi aí que depois a própria fonte que vinha da entrevista, aí eu fui, chamei ele assim, escutei. O que você está conversando? Foi aí que eu dei o furo de que estava havendo as negociações entre a família do sequestrado e os sequestradores. Porque é criatividade. Mas o mais importante nessa questão de patrocínio, isso é muito importante, mas foi dentro da delegacia, quando acabou o sequestro, que eles mataram um sequestrador e libertaram, acho que mataram um sequestrador, prenderam o restante e libertaram os reféns numa cidade de Goiás. Aí, de madrugada, ele leva tudo para patrocínio, os sequestradores, as vítimas e tal. A imprensa nacional aparece todinha lá na delegacia, ainda na raiada da manhã, ainda de madrugadinha e tudo, porque eles já estavam dormindo em patrocínio, a imprensa nacional. Então não era assim, sair lá do Rio de Janeiro, não, já tinha gente ali, as televisões, tudo ali de plantão, hospedada nos hotéis lá. Então virou aquela muvuca na porta da delegacia. E me chega um tal de Pedro Popó lá, que fumava, na época era Plaza, não sei, acho que era Plaza que eu fumava. Eu lá olhando, o repórter tem que ser observador, e eu olhando para todo mundo lá, e eu só vi aquele policial grandão, aqueles armários tudo cheio de arma, passava para um lado e para o outro. De repente eu vejo uma pessoa entrar, que eu olhei assim e falei, esse cara não é repórter. Todo mundo pensando que era repórter, né? Esse cara não tem jeito de ser repórter. O jeito dele também não é jeito de polícia. Esse cara é advogado. E o que um advogado está fazendo aqui dentro, nesse horário? E só tinha bamba lá dentro da delegacia, só repórter assim, só grande mesmo assim. Eles não davam nada pra gente, a gente ia na ralé mesmo, sabe? Falar repórter de Uberlândia, eles não era nada, era coitado, eles não sabem porra nenhuma. E quem não sabe porra nenhuma, pega um cigarro no bolso, ajunta a capanga e chega perto do cidadão. Bom dia. O senhor tá bom? O senhor tem fogo? Não, não tenho fogo não. Uai, senhor, então tá bom. Sai daqui mesmo? Comecei a puxar conversa com o cara, e o cara saindo de mim, o cara naquele nervosismo e todo, entendeu? O cara não querendo contar o que ele era, o que ele estava fazendo ali, que eu pressionando o cara. Pressionando assim. Mas que bom, eu sou daqui, eu sou lá de Uberlândia, eu trabalhava aquele negócio todo. Chegou um ponto que o cara não aguentou. Aquele repórter enxerido, falou assim, vai nesse hotel aqui, me procura daqui tal. Olha só. Eu acho que antes dele chegar lá, eu já estava lá na porta. Ele olhou e falou assim, você já sabe, então. Eu falei, não, doutor, advogado eu sei, porque eu conheço bem quando eu converso com advogado, eu sou advogado, pelo jeito, né? Eu só não sei o que o senhor está fazendo aqui. Agora, se o senhor for advogado dos sequestradores, eu quero uma entrevista com o senhor. Aí ele falou assim, eu sou o advogado. Nossa. Do coronel. O coronel era o chefe da quadrilha de sequestradores, estava em La Paloma, no Paraguai. La Paloma, depois eu vou descobrir o nome certo. E era o cara que mandou ele a patrocínio. A casa caiu porque eu descobri. E nenhum outro descobriu. Eu falei, tá. Então agora eu sei quem é o senhor. Ele falou, olha, eu trabalho no
jornal, deu uma de humilde, que você nem imagina, roceiro pra caramba, tadinho de mim. Ele ficou com dó de mim, ficou com dó mesmo, assim. Sabe, quando eu falei assim, ó, se eu não me ajudar, eu perco meu emprego. É. Aí eu falei, eu quero uma entrevista com esse líder, com o coronel. Ah, mas eu quero uma entrevista. Depois de muito custo, ele falou, escreva as perguntas. Foi lá, na época era fax, coisa assim. Demorou umas 4, 5 horas, veio as respostas todas. E eu, pá, líder de quadrilha, pá, o Estado de Minas abre a manchete nacional. Só você tinha isso. Só nós que tinha isso. Popó, deixa eu voltar num ponto. Você, bem no começo da nossa entrevista, você falou muito de gente que veio de fora, né? Em grandes nomes do jornalismo que vieram de fora. Mas quais foram as pessoas com quem você trabalhou aqui que você considerava uma referência, que eram jornalistas ou que já estavam aqui? Você falou um pouco do Dantas Ruas, que você teve a oportunidade. Queria que você falasse um pouco de gente que fazia o jornalismo aqui. É, mais antigo, né? Luiz Fernando Quirino, Dantas Ruas, Iraci Gonçalves do Amaral, falecido. Ninguém lembra dele, mas ele teve uma importância muito grande, uma referência. E o que você pode falar de cada um desses? Então vamos lá, Luiz Fernando Quirino. A história, lembra de tudo cai no colo? Então tá bom. Entendeu? Eu já tinha ouvido muito falar de Luiz Fernando Quirino. Muito. Aí, de repente, me chega uma bancária que toma posse do Banco do Brasil, chamada Guacira Quirino. E eu pergunto, quem que você é filha? E ela, Luiz Fernando Quirino. Ah, é? Nasce aí uma amizade entre eu e a Guacira. E, por intermédio da Guacira, eu passo a conhecer o Luiz Fernando Quirino. Aí, depois de muitos anos, o Maurício Card ainda era menino, ainda era adolescente, eu encontrei com eles, o Maurício Card fez uma caricatura minha e me deu de presente. Eu jamais poderia imaginar que eu ia trabalhar com o Maurício Card depois. Mas o que você via no jornalista Luiz Fernando Quirino que te marcou, assim? O que ele te marcou como jornalista? Primeiro, o Luiz Fernando, ele era um redator. Um redator. Escrevia muito bem, muito apurador. E o que ele escrevia, todo mundo seguia. O que o Luiz Fernando escrevia, às vezes assim, eu me lembro de ler a coluna dele e tudo, alguma coisa que ele escrevia, que dá uma referência. O Luiz Fernando teve uma importância muito grande no jornalismo berlandense. Depois eu vim trabalhar com o Luiz Fernando Quirino na rádio, a equipe Pedro Popó de jornalismo produzindo o Luiz Fernando. Que alegria, que coisa, que profissional. Se aprende a trabalhar com puta do profissional. Ele sempre foi muito profissional. Deu muito mal que, não, o Luiz Fernando era de direita. Nunca foi de direita, o Luiz Fernando sempre foi jornalista. E o que ele te ensinou que você lembra até hoje? Saber discernir entre aquilo que você pode colocar publicamente e daquilo que você não pode. Tem coisa que você pode saber, mas não divulga. Eu lembro que o Luiz Fernando falava isso. Tem coisa que você pode, entendeu? Você pode até falar, mas publicar não. E, de fato, o Luiz Fernando trouxe isso. Então eu tenho muita lembrança boa do Luiz Fernando. O Dantas Ruas foi uma história muito bonita, porque o Dantas Ruas, quando eu era pequeno, eu assistia ele que eu te falei. E ficava encantado.
Depois eu participei do concurso de poesia em Estrela do Sul, que eu fiquei para segundo ou terceiro lugar, não sei, e o Dantas Ruas foi em Estrela entregar as medalhas, os troféus, e foi ele que entregou para mim. E eu ficava olhando para ele, aquele homem com aquele vozeirão todo assim, oi, que coisa boa, contei tudo. E depois, o Dantas Ruas, eu acompanhei ele, a vida final dele, tudo, visitando, tratando ele com muito carinho, com muito respeito, indo na casa dele, fazer ele me então, assim. Ele sempre foi do rádio, né? Sempre do rádio. O Dantas Ruas também foi muito legal. Ivan Santos. Ivan, incrível. O Ivan, para mim, o Ivan, depois do Inácio Musi, eu cito Ivan Santos como o que mais me ensinou jornalismo. E eu tenho a história do Ivan Santos que ele fez comigo, porque naquele tempo, quando a gente entrava em jornais, eu tinha rádio e tudo, hoje não tem mais, os chamados trotes. O Iraci, no jornalismo, o Iraci trabalhou no jornal Triângulo, depois no jornal Primeira Hora, depois no jornal Correio. O Iraci sempre foi aquele editor assim, muito mais para o companheiro de redação do que para o chefe. Então ele tinha esse entendimento, ele gostava de sentar com a equipe dele e trocava ideia, uma conversa assim gostosa mesmo. Tem muito do Iraci. E por que você deixou o jornalismo e foi fazer outra coisa? Porque o mercado de trabalho já não absorvia mais jornalistas mais antigos, né? Então você tinha que mexer com outra coisa, fui trabalhar com assessoria. Virei assessor de imprensa. Então você ficou no jornalismo até 2006. 2006, jornalismo diário. Até 2006. E você falou de livro, né? Que você tem mais 2 livros. Eu tenho 2 livros. Inclusive foi selecionado agora no PEMIC, que é o famoso caso do bandido da cartucheira, a história de Ramiro Matildes Siqueira, e o outro é o caso Bruno do Flamengo, que eu fui repórter do julgamento e que eu escrevi um livro que ainda está para sair. Ainda não saiu, lerdeza minha, né? Foi eu que estou segurando esse livro até hoje. Então. E, Popó, o que de tanto tempo de jornalismo, né? Foi o quê? 40 anos? Hoje está 44, né? O que esse tempo de jornalismo te ensinou? O que você traz sobre ser jornalista? Quando me perguntam o que eu faço na vida, eu falo que eu sou jornalista. Entendeu? Porque o que me fez ser jornalista foi isso que eu te contei desde o início, né? Eu sou um garimpeiro de carros. Eu nasci com isso. Nasci, não tem jeito. Quem poderia imaginar que eu com 13, 14 anos escrevia historinhas, cuja historinha tinha um repórter, que esse repórter era eu. Nasci com isso, eu nasci repórter, eu nasci jornalista. O que é para você ser jornalista? Cara, ser jornalista hoje, o que é ser jornalista? Ajudar a mudar o mundo. Ajudar a mudar o mundo. Sozinho você não muda. E o que você faz hoje, Popó? Hoje eu sou advogado, eu trabalho no escritório que eu fui estagiário e aprendi a paixão pelo direito criminal, que é com o Dr. Benedito Vieira. Fui estagiário dele e hoje eu trabalho com ele. E além de advogado, eu trabalho como assessor de imprensa, né, hoje na área de segurança pública. Continua perto do jornalismo, então. Continuo perto porque eu sou assessor de imprensa, então, entendeu? E de vez em quando eu costumo sair por aí fazendo as reportagens e oferecendo as reportagens para alguns órgãos de imprensa aí.
E o que você acha que o jornalismo trouxe para sua vida, Popó? Assim, que herança, que legado o jornalismo te trouxe? Eu sou alguma coisa hoje porque o jornalismo me trouxe isso. Entendeu? Isso aí caiu no meu colo, como eu costumo brincar, as coisas que caem no seu colo. Então, a herança que eu tenho hoje, eu tenho um orgulho imenso de ser jornalista. Quando eu vou para o exterior, e eu vou sempre, eu me apresento lá e tenho contato com os jornalistas lá como jornalista, entendeu? Nunca como advogado. E você não há de ver tanto que a imprensa lá fora é tão respeitada e como eles veem a imprensa lá fora, é incrível. E aqui no Brasil acabou, o jornalismo acabou. Se eu pudesse deixar Acabou uma... com a credibilidade e tudo. Se pudesse deixar uma mensagem para os jovens jornalistas, o que você diria? Seja um garimpeiro de histórias e personagens, mas conte a história deles e não o seu ponto de vista. Entendeu? E como é que foi contar a sua história, Popó? Como é que foi essas Cara, eu duas estou contando horas? agora, que legal. Você sabe uma coisa que me achou assim, que eu fiquei muito obrigado, eu te agradeço. Eu nunca parei para contar a minha história, nem para os meus filhos sabem fragmentos, igual a gente está sentado, eu conto para eles, né, a história, as histórias minhas, os casos jornalísticos, os casos que eu protagonizei e tudo, os famosos casos que hoje viraram lenda, né, que citam meu nome, que são lenda, entendeu? Mas assim, contar a mesma história é a primeira vez que eu paro. Obrigado, viu? Mas como é que foi para você contar essa história? O que você sentiu? Cara, que pra mim foi descarregar. Que alívio, tinha coisas assim que alívio, cara. Papai, não te perguntei da sua família, né? Você é casado, tem filhos? Sim, eu sou casado com a Yara Maria Leite, terapeuta ocupacional aposentada, profissional paulistana nata, que eu casei no boteco Paulinho Cabata em Uberlândia com ela. Não foi um escândalo na época, mas assim, gerou muitos comentários. Ser casado dentro do boteco. É sério. Paulinho Cabata na Avenida Rio Branco. Sou pai do Tiago Leite Rosa, cartunista, engenheiro civil, profissional de marketing digital, um gênio. E sou pai da Maria Leite Rosa, executiva, hoje assim, uma referência na área de intercâmbios culturais, intercâmbios estudantis, né? Culturais não, intercâmbio estudantil, né? No Canadá hoje, né?